Olá pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Mais uma live. Aliás, acho que é a nossa primeira live do mês de agosto. Hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso, dando continuidade à anatomia contemporânea, tá? E aí, nós vamos ter 3 etapas dessa live hoje. A primeira etapa eu vou falar a parte anatômica. Segunda etapa eu vou convidar a Natália Solon para falar um pouco sobre autorregulação e uma visão somática sobre o sistema nervoso. E depois eu vou chamar a Flávia Mendes, que é a nossa coach da comunidade, para passar um exercício para vocês. Combinado? Bom, antes que a gente comece, boas notícias! Já vendemos 60% dos ingressos para o Mover Glue, tá? Por enquanto, ele está sendo vendido para os meus alunos. Mas hoje, a gente abriu 10 vagas para quem não é aluno, tá? Então, se você não é aluno e tá a fim de ir, depois você me chama no direct para eu te dar o link, tá bom? Para quem não conhece, alguém aí não conhece o Mover Glue, faz assim para mim. Então, se você chegou aí atrasado, eu estava falando que a gente já vendeu 60% dos ingressos. Não é um evento enorme, é um evento para 80 pessoas, até porque Ano Tsubu não dá conta de ter mais do que isso presencialmente. E aí a gente está vendendo um lote para os nossos alunos, né? Mas a boa notícia é que a gente abriu hoje 10 vagas para quem não é aluno, depois quem quiser me chama no direct. Então, muitas pessoas falaram que não conhecem o Mover Glue. Bom, o Mover Glue surgiu em 2019, um evento 100% prático, um congresso para profissionais do movimento. Então, a gente cansou de ir a congressos teóricos e nós do movimento ficamos lá assim, tipo, e aí? Essa informação vai repercutir na minha prática como? Devido a isso, eu criei esse congresso que é prático sobre o sistema facial e é para profissionais do movimento. Então, é um dia inteiro que a gente vai treinar junto as sequências de fáscia para tópicos específicos. A gente vai explicar o que a gente está fazendo. Então, você sai com um repertório de treinamento facial desse evento. E para preparar vocês melhores para o evento, a gente vai pegar um dia e vai fazer uma parte teórica online, tá? Para que você possa obter o melhor do evento no dia do evento presencial em São Paulo, tá bom? Vi que vários de vocês já foram aqui no evento e tem bastante gente que já se inscreveu. Então, aproveita, gente, aproveita porque vai ser em São Paulo, outubro, dia 28, e é uma grande oportunidade. E esse ano vai ter a sala secreta, que é uma sala onde a gente vai poder fazer networking com todo mundo que está ali, tá? Para quem não sabe, networking é a possibilidade da gente fazer parcerias, negócios com as pessoas que estiverem lá presentes. Então, é uma grande oportunidade para a gente trocar figurinha, trocar parceria, dar um boost nos nossos negócios, pegar ideias novas, enfim, muita coisa surge dessa sala de networking, que eu tô chamando de sala secreta, que é algo super inédito no nosso mundo, tá? No mundo de business, networking é uma coisa super praticada, já é uma coisa muito evidenciada, mas pra gente do movimento, eu vejo que isso ainda tá... Muitas pessoas desconhecem, nem sabem como fazer isso, então a gente vai começar a fazer isso nesse Mover Glue, tá bom? Para que um possa ajudar o outro, tá bom? Então vamos começar, né? Vou falar sobre, então, a parte anatômica do nervo vago, tá bom? Eu tô sem o relógio aqui. Alguém pode falar para mim que horas são? Vou começar. Bom, o nervo vago é o 10º par craniano, tá? Então, a gente tem os nervos cranianos que saem do crânio e os nervos que saem da coluna, né? Nervos espinhais e nervos cranianos. Esse 10º nervo, chamado de nervo vago, é conhecido como o maior nervo do nosso corpo.
E o que ele tem de tão... Obrigada, meninas. E o que ele tem de tão especial? Bom, ele tem uma coisa muito especial e muito falada hoje, é que ele carrega com ele a inervação parasimpática, que é aquela inervação que faz a gente ficar toda calminha, tranquila, de bem, entendeu? Então é essa que é chamado de rest and digest no inglês, que é onde você vai ter a possibilidade de sair daquela coisa luta e fuga, daquela ansiedade, e você vai entrar num lugar onde você consegue descansar, acalmar, ficar tranquilo, ficar em paz. Então aí a gente entra no parasimpático. E o nervo vago, então, contém inervação parasimpática, tá bom? Além dessa inervação parasimpática, o nervo vago, como ele vem da cabeça até o sistema digestivo, ele também vai carregar aferências do sistema do trato digestivo. O que é isso? Informações do meu trato digestivo vão ser enviadas para o nervo vago e o nervo vago manda lá para o meu cérebro. Então, essas informações também chegam para o nosso cérebro, de como estão as nossas vísceras. Isso é super importante, tá? Vamos falar um pouco de como ele desce, de onde ele vem e como ele surge. Bom, lá no crânio existe um foramen, tá? Chamado foramen jugular, tá? Nesse foramen jugular vai descer a veia jugular, por isso que se chama foramen jugular, mas desce também o nervo vago. Próximo a esse foramen existe uma outra saída, uma outra abertura por onde vai sair a artéria carótida. Então, note, nervo vago e veia jugular vão sair do forame jugular. A artéria carótida vai sair de um outro forame. Mas esses três, veia, artéria e nervo, vão se juntar, vão ficar muito próximos no percurso aqui no pescoço e são envoltos por uma mesma bainha de fáscia, tá? Então isso é algo incomum. Os três são envoltos por uma mesma bainha de fáscia ao longo aqui do trajeto do pescoço. E essa bainha é chamada bainha da carótida. Então, nesse momento, essas três estruturas vão ficar bem próximas. E elas vão passando aqui pelo ângulo da mandíbula e também por bem próximo a C1 e C2. Isso já vai trazer para nós uma informação importante que é, bom, então, provavelmente, se eu fizer alguma manobra em C1, C2, algum movimento aí, e nesse ângulo da mandíbula, uma massagem, eu tenho um impacto muito direto nesse nervo. Sim, você está certo. E é por isso que é importante a gente entender anatomia contemporânea, porque ela vai dando estas pistas para a nossa prática, ok? Bom, aí a gente tem o nervo vago direito e nós temos o nervo vago esquerdo, porque nós temos um forame jugular direito e outro esquerdo. Desce o direito e desce o esquerdo, mas ambos descem muito próximo à região do esôfago. O nervo vago, ele vai inervar os músculos do palato, os músculos da faringe e os músculos da laringe, palato, faringe e laringe, tá? Na laringe, ele também tem a sua parte que é referente à parte sensorial. Mas o importante é que você visualize que esse nervo vai passando muito próximo aqui na região da garganta ao nosso esôfago. E quando ele vai descendo ali, bem colado no esôfago, porque ele está mirando ir para o diafragma, ele passa por trás de um lugar chamado plexo cardíaco, que o próprio nome diz, já é uma região ali atrás do coração, né? E também vai passar pelo plexo pulmonar.
No plexo cardíaco, ele vai passar muito próximo ao arco da carótida. O arco da carótida, ela tem uma coisa muito importante, deixa eu ver aqui se eu tô falando certo. É o arco da aorta. O arco da aorta, ele é muito importante porque lá ele vai ter receptores, quimioreceptores, não é mecano, é quimioreceptores, que vão informar sobre quantidade de CO2 circulando, pH, quantidade de O2. Então veja você, o nervo vago que passa atrás do plexo cardíaco, próximo ao arco da aorta, tá ali muito próximo a essas informações desses quimioreceptores, pH, concentração de CO2 e de O2. Depois ele vai passar também, como eu disse, perto do plexo pulmonar. E aí a gente entende o porquê o nervo vago tem essa relação muito próxima entre coração e respiração. A gente sabe que quando a gente está no simpático, se a gente respirar mais lentamente, a nossa frequência cardíaca diminui, né? Então essa relação próxima de respiração, ritmo respiratório com frequência cardíaca. Então, mais uma vez, você consegue entender por conta da anatomia contemporânea. Bom, Ana, que pista que isso dá para minha prática? Olha, já dá uma pista super importante, que o seu ritmo respiratório vai influenciar totalmente nessa regulação, né, do seu sistema nervoso autônomo, saindo do simpático para entrar no parasimpático. Então aí, respiração, mais uma vez, como uma ferramenta útil, né, para ser usada para pacientes ansiosos, que estão naquele processo de luta e fuga e precisam acalmar, precisam entrar na calmaria do sistema parasimpático. Olha que coisa interessante. Aí quando ele vai descendo, eu disse para vocês que tem o direito e o esquerdo, quando ele começa, aí ele vai passar pelo diafragma, né? E no diafragma ele passa por uma abertura da onde passa também o esôfago. E aí quando ele começa a chegar nas vísceras, principalmente no estômago, o que acontece? Na embriologia, eu já falei para vocês que as vísceras elas rodam, né, para acharem a posição delas. Pois é, o estômago ele também roda na embriologia, lá aconteceu o embrião, e aquele nervo vago que estava descendo do lado esquerdo vai ficar na parte, o esquerdo vai ficar na parte anterior do estômago. E o nervo vago que desce no direito vai ficar na parte posterior. Então, chegando aí na região do estômago, não vai ter mais nervo vago direito e esquerdo. Vai ter o posterior, que é o antigo direito, e o anterior, que era o esquerdo, por conta dessa torção da víscera. Olha que legal. Mais uma vez, a embriologia mostrando pra gente e fazendo com que a gente entenda a nossa anatomia contemporânea. Beleza, passou lá pelo estômago e vai para os intestinos e vai ali então fazer a sua inervação. Bom, lá na região do abdômen, ele passa muito próximo ao plexo cilíaco, celiac plex, tá? E ao plexo do mesentério. Então, vejam vocês como a gente pode entender que, sabe aquelas pessoas que passam por um momento de estresse e tem um maior desarranjo intestinal, esse link com a parte gastrointestinal? Então, a gente consegue entender como isso funciona. E hoje a gente tem pesquisas que falam que probióticos melhoram a ação do nervo vago. Então, tomar probióticos vai influenciar na sua tonicidade e na sua expressão do nervo vago. Quando a gente fala do nervo vago, a gente tem que falar do tônus vagal. Em inglês é vagal tone. O que é isso? Isso está linkado com uma coisa chamada de heart rate variability. É a possibilidade da gente se regular rapidamente e dinamicamente
há alterações, principalmente emocionais, do nosso sistema e alterações metabólicas. O que eu quero dizer com isso? Vamos resumir de uma forma bem simples. É aquela pessoa que transita muito rápido e facilmente, ela tá ansiosa, mas ela sabe voltar depois na calmaria, ela consegue transitar nisso com bastante fluidez, né? Ela não é uma pessoa engessada que tá no luta e fuga e fica no luta e fuga por 3 meses. Não, isso não é bom pro teu corpo. Você precisa de um corpo que consiga reagir e responder rapidamente a essas modificações. Isso se chama Heart Rate Variability e isso também tem a ver com o tônus vagal, vagal tone. Então, na prática, a gente sempre almeja que o nosso tônus vagal seja alto, seja dinâmico. Por quê? Para ele conseguir fazer essas respostas facilmente e rapidamente e dinamicamente. Porque ninguém quer ficar no parasimpático, no simpático por muito tempo. Isso causa muito estresse no corpo, não é bom para nossa saúde. Mas também ficar só no parasimpático também não é, né? Se fica lá muito, né, meio prostrado, enfim, tem hora que o simpático tem que atuar para você ter ação, fazer alguma coisa, mas tem hora que o parasimpático também tem que atuar para você conseguir relaxar, entrar na calmaria. Então veja, os dois sistemas têm sua parte boa, mas o importante é que a gente consiga navegar nesses dois sistemas de forma saudável, né? De forma dinâmica. É isso que a gente quer. Mais uma vez, a gente tem um exemplo no corpo onde se mostra que o dinamismo, a capacidade de adaptação do corpo é de extrema importância. E esse é um dos grandes motivos pelo qual, na prática, a gente trabalha tanto para ter um sistema facial dinâmico, adaptável, porque o nosso corpo é isso, ele é dinâmico e adaptável. E várias estruturas do corpo mostram que precisam dessas qualidades para serem saudáveis, tá? Vamos continuar? Tá. Bom, eu vou finalizar aqui com algumas dicas e vai entrar já a Natália, tá bom? Bom, então quando a gente fala de trabalhar o nervo vago, tem alguns itens que são importantes. Então a respiração a gente falou, né? Respiração mais lenta, profunda, né? Então sair daquela respiração superficial. Número 2, água fria. Água fria, ela vai estimular na gente um reflexo, chama mammalian reflex, tá? E esse reflexo, ele solta no nosso corpo acetilcolina, que é extremamente importante para a gente atuar nessa regulação do nervo vago. Então, água fria, às vezes no rosto, banho frio, ajuda muito a regular o tônus vagal. Número 3, sensações táteis, o toque, mas é um toque suave, né? Então, tem até uma das ferramentas para regular o nervo vago, que é você massagear atrás da orelha, né? Então, o toque também é importante. Número 4, cantar, porque as cordas vocais, essa região da laringe, faringe, está muito próximo ali, como a gente descreveu na anatomia, no trajeto dele, e cantar faz bem. Quem canta seus males espanta. Outra coisa, o movimento, né? Então, o movimento também ajuda a regular isso. E a troca, o contato com a natureza. E aí, quem estuda biotensigridade fica super maravilhado, porque entende o porquê que essa troca com a natureza, né? Essa troca de energia com a natureza é tão importante e ajuda também a regular o nervo vago. Outra coisa interessante, tem uma pesquisa que eu li que fala que dormir do lado direito é super benéfico para o nervo vago. E dormir para o lado direito é benéfico não só para o nervo vago, mas também para estimular o seu sistema linfático cerebral. Então, na dúvida, dorme do lado direito. E tem agora também uma ferramenta chamada VNS, Vagus Nerve Stimulation. É como se fosse um marca-passo que as pessoas colocam aqui mais ou menos na altura da clavícula e ela vai emitindo uma eletricidade para ajudar na regulação do nervo vago. Ou seja, muita coisa sendo pesquisada e o probiótico que eu falei para vocês. Muita coisa sendo pesquisada, muita coisa sendo estudada em relação ao nervo vago, tá? O probiótico, gente, ele regula ali a flora e faz soltar
uma substância chamada GABA. A GABA é super importante, principalmente para a memória, para o hipotálamo. Então, quando a gente tem mais GABA circulando no corpo, a gente tem uma atividade cerebral muito mais rica e saudável. Uma das outras coisas que faz soltar GABA é a prática de yoga, tem já vários artigos que falam sobre isso, e a meditação, tá? Então é isso, agora eu vou chamar a Natália vai falar um pouco pra gente sobre o nervo vago, sobre o lado da educação somática. Cadê ela? Pede pra participar aqui, Natália. Não tô te localizando. Até aqui tudo bem, gente? Estudar o nervo vago é simplesmente surpreendente. E assim, deixa eu achar ela aqui. Tem muita coisa legal que a gente pode falar sobre isso. Ela tem uma ampla experiência em educação somática, além de ser professora de yoga. Ela vai trazer aqui pra gente o olhar dela. Oi, oi! Namastê! Namastê, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem, Ná. Tá. E aí, Ná, conta pra gente as maravilhas do nervo vago. Tava aqui te escutando. Esse tema é maravilhoso, né, Aninha? Só me diz se você me escuta bem. Eu tô te escutando tão Tá baixinho, ótimo. tá bom? Tá bom. Inclusive, até para me preparar aqui para a live, eu fui pesquisar e engatando nesse último tema que você falou, do chipzinho, né, do estimulador vagal, eu estava lendo e eles liberaram há pouco tempo, a gente está falando coisa de 10 anos, isso no SUS, para casos de depressão. Então, linkando, que você já trouxe um pouco de tudo isso, mas o quanto tá ligado, assim, bem em termos práticos, a nossa saúde mental, ansiedade e estresse. Saúde mental. Todo mundo sendo muito acometido por isso. E aí, mas nos casos de depressão parece bem profundas, onde o remédio, enfim, outros tipos de terapia não conseguiram fazer efeito. Então, eles colocam na região do tórax, né? E ele fica soltando impulsos elétricos para dar o tal do tônus vagal. E lembrar que tônus vagal é como eu estou fazendo o nervo trabalhar, pulsar mais e liberar acetilcolina, né? Que Sim. é um subproduto do tônus dele, né? Então, já abrindo com esse gancho aí. Legal. Ná, eu sei que você tem uma experiência bastante grande em regulação do sistema nervoso, pessoas com problemas de saúde mental, ansiedade, depressão, burnout. E a gente hoje vê muito isso chegando no nosso estúdio, no nosso consultório, né? O que você teria para dizer a respeito disso? Tá. Então, Aninha, assim, desde que eu entrei, né, na yoga, e eu acho que todo mundo que entra por esse caminho, foi a primeira porta de entrada minha para as práticas corporais somáticas, a gente vai porque a gente está buscando alguma coisa, a gente não está bem, né? Uma crise, às vezes até mental, já num nível de ansiedade, ou numa crise emocional, que está tudo no final interligado, né? Então, eu comecei a perceber que a yoga, por si só, me relaxava. E hoje, depois fazendo psicotraumatologia, estudando um pouco mais esse mundo, você vai ver que linka, né? Que é uma sabedoria tão milenar, 5.000 anos antes de Cristo, onde a gente lá fazia técnicas, mas nem sabia exatamente o que estava fazendo e o que estava afetando do corpo. Mas hoje a gente, né, pelas leituras, a gente sabe exatamente o que é. Então, muitas coisas na yoga regulam o seu nervo vago, né? Modulam, a gente fala o nervo vago. E eu fui, porque eu sempre fui muito ativada e ansiosa, né? Então, uma das coisas que, entrando bem na sua pergunta, que sempre me acalmaram, foi dentro de uma, né, sala de yoga, mas era muito a parte da respiração, que normalmente, né, a maioria dos professores coloca ali no início. E uma coisa que eu relaxava muito, Aninha, é o mantra, o Om. Então, não é à toa, olha que sabedoria, né, antiga, que a gente começa com 3 Oms, né? Quanto mais você mantrar ou cantar, mais você relaxa. E num estado corporal e mental mais relaxado, você consegue absorver melhor aquela aula, aquela sabedoria, aquele benefício da prática, né? Então, eu diria que já seria isso, assim, respiração, mas assim, primordial, assim, se eu for falar com alguém que está precisando, chegou na minha aula, né? Você tem muito aluno aqui, professor. Sim. Primeira coisa, você está recebendo o aluno, até para que as fáscias dele se soltem, para que ele entre, né? Que aí entra a teoria polivagal, onde você está ali
dando segurança para a pessoa, criando um ambiente mais seguro, acolhedor, para que o sistema dela se relaxe. Então, receber o seu aluno, já talvez leve ele para uma respiração antes de começar os exercícios. E aí, dando a dica, seria uma exalação, uma expiração mais longa do que a inspiração. Então, a nível de sistema nervoso, quando eu inspiro, eu estou entrando no simpático. Quando eu expiro, o parasimpático. Então, eu posso usar, para quem nunca faz pranayama, posso só usar 3 para puxar, para ser mais fácil, e 5 tempos para soltar. Ótimo. Quem já pratica bastante, pode aumentar esse tempo, mas sempre deixa a expiração maior. Então, você falou uma coisa super legal, que é o chanting, né? Que a yoga já faz, que é cantar os mantras, fazer o Om. E a gente viu aí na anatomia contemporânea que isso faz super sentido, porque como o nervo vago passa por trás dessas estruturas, passa ali, né, perto da traqueia, laringe, faringe, percorrendo o caminho do esôfago, então essa vibração, né, ela chega nesse nervo e regula o nervo. Então, assim, é legal a gente ver o que você falou, né, a yoga faz coisas há milênios, mas hoje a gente consegue entender por que isso é feito, os efeitos que isso tem no nosso corpo, né? E o melhor, tem estudos científicos. Então, a prática, ela fica... Eu sempre falo, a prática, quando a gente sabe o que a gente tem que fazer, o que a gente está fazendo, ela tem outra intenção. E dessa forma, ela vai ter outros resultados. Eu sei que você conduz também retiros e cursos sobre regulação do sistema nervoso. E as pessoas hoje estão muito interessadas, né, em como fazer essa pausa, essa entrega de relaxamento, né? Que mais que a gente poderia abordar nesse segmento? Aninha, tem muita coisa incrível, empolgante esse tema. Ele é bem simpático, tônico, né? Fico ativada para falar dele. Me dá ansiedade porque eu quero falar tudo. Mas eu acho que pegando aquele gancho do cantar, né, os mantras, e aí o que a gente pode fazer de repente? Eu tô me sentindo, sei lá, eu tô pré uma palestra, tô pré uma live, né, coisas básicas do dia a dia. O que eu posso fazer? Além daquela respiração, eu posso fazer alguns ons, né? Eu fecho o olho, alongo a coluna e faço alguns ons. Isso já vai me ajudar a abaixar um pouquinho a atividade cardíaca, né? Dar tônus para o nervo vago. E a gente tem recursos bem específicos. Então, massagear pontos. A nossa face, ela tá altamente inervada, né? Por ramificações do nervo vago. Então, a gente tem o osso occipital aqui atrás, bem onde começa o couro cabeludo. É muito potente, né? Nos meus alunos de personal, quando eles estão em Shavasana, na postura final de relaxamento, eu vou por trás e dou alguns toques e uma leve pressão da ponta dos meus dedos. Na hora eu olho, né? Como a gente já estuda isso, já sabe, eu vou olhando as respostas. Eu olho para a barriga e vejo como a barriga começa a respirar. Eu observo, às vezes, um bocejo. A gente chama de descargas do sistema nervoso. Observo um suspiro, às vezes até um lacrimejo, um arroto. Tudo isso é uma resposta de, putz, legal, tô conseguindo baixar, né, um pouquinho o estado simpático dele. Então, toques em alguns lugares específicos. No meu Instagram tem algumas coisinhas também. Tem um ponto na orelha também que a gente usa perto das carótidas, massagem. Como você já trouxe a água gelada. E aí a gente pode deixar 30 segundos. Isso já é um mínimo que já dá para ter um benefício. E às vezes só a face, não quero tomar banho gelado. Vou só ali na face, como eu falei, ela é altamente enervada, né? E na yoga eu traria outros pranayamas também, que é o pranayama da abelha, que é o Brahmari. Tá. Ele usa os nossos sentidos, porque eu tampo os olhos e tampo as orelhas. Então, o teu senso, a sua interocepção, né? Seus alunos já estão acostumados a a sua interocepção, ela aguça de uma forma onde você entra realmente num estado de consciência muito profunda, né? Então, muito legal também. Eu posso, depois para os interessados, né, nas técnicas certinhas, eu posso ir mandando.
E uma coisa assim que eu acho que legal, que é simples, Aninha, e que entra na teoria polivagal, é essa questão, né, de contato do olhar. Uhum. Os olhos, a gente falou que a face tem muito essa questão vagal. Os olhos principalmente. Então tem recursos onde eu uso manobras com o globo ocular e fico alguns segundos até 1 minuto e volto a olhar. Isso já... na hora eu já percebo. É assim, gente, é na hora. É incrível. Mas uma coisa simples, não sei ainda fazer esse recurso, não aprendi. Esse contato no olho. Por isso que na pandemia, os grupos, o Zoom, ajudou muito. Que é a grande pesquisa do Stephen Porges, da teoria polivagal. Então, às vezes só de eu estar aqui, ao vivo com você, já me acalma, né? Se a gente dá um tempo e ficar aqui olhando no olho, uma da outra, e respirando junto, a gente entra naquele neurônio espelho e automaticamente o tônus do nervo vago, ele ativa, né? Então, assim, é uma coisa simples, às vezes. Chegou um aluno na tua aula, respira, olha, recebe ele com aquele olhar. Gente, vocês já vão estar entrando na teoria polivagal. Você já vai estar acalmando o teu aluno. Então, assim, às vezes é uma coisa básica. Respira, olha, dá um tempo, né? Nessa vida moderna que a gente às vezes nem olha a cara da pessoa, fala, vamos começar, né, a aula. Então, uma pausa. Né? Acho que uma dica boa, assim, que isso eu tinha notado dos olhos. São recursos, né, simples, que a gente pode lançar mão, e o resultado é super imediato, é muito rápido, né? Então, é legal a gente também explicar isso para o aluno, porque tantas pessoas hoje com ansiedade, né, com burnout, para as pessoas também saberem o que fazer mediante essa situação, né? Como se comportar, né? Sim, tem muita coisa, Aninha. Antes de entrar para a live, meu coração estava palpitando. Eu falei, ai meu Deus, a Aninha, essa mestre maravilhosa. E eu sempre fico nervosa, né? E eu comecei a fazer uma respiração que também cai naquela coisa que toda a área da saúde fala, que é importante eu ressaltar. Tudo é individualizado, né? Não existe uma receita, um recurso pronto. Sim. Então, testa, corporifica, faz muitas vezes em você o que faz sentido, passa para os alunos e aí depois teste nos alunos, nos teus pacientes. Mas uma coisa que para mim funciona muito, que eu ando tendo algumas crises de ansiedade, é fazer o que o Peter Levine da experiência somática traz, que é o VU. Posso falar como VO ou VU, né? Eu acho incrível esse VU. É incrível, para mim resolve tanto. E ele tem a exalação longa, então entra naquele primeiro recurso, e ele entra na questão da garganta que você falou. A laringe está altamente nervada, e quando ela contrai, que é o mesmo base da respiração Ujjayi da yoga, eu espeço um pouco da glote e da musculatura da garganta, eu vou ativar também esse tônus. Então eu faço o quanto eu tiver de tempo, de fôlego para expiração. Então, eu estou linkando tônus, voz e exalação comprida. É incrível. Legal. Não, esse VU eu acho assim, uma puta sacada dele. E aí, para a gente amarrar aqui o teu módulo, quais são os sintomas que as pessoas devem ficar atentas, que vão indicar que o nervo vago está com algum tipo de probleminha comprometido? Por exemplo, sabe aquela dificuldade de deglutir, eu acho que é uma delas. Quais outros você diria? Olha, eles falam na literatura, Aninha, tosse, que dá para ver muito que é uma desregulação. Às vezes aquela tosse que a pessoa nem comeu, não deglutiu nada naquele momento, está tossindo. Zumbido na orelha. Então, olha, lugares que é muito enervado. Tem alunos, é incrível isso hoje que a gente sabe mais, né? Mas eu me lembro já de muitos alunos entrarem em aula e falar, eu não posso fazer invertida porque eu tô com zumbido. Sim. É cada sintoma, gente, que entra, cada ser humano, que cada vez mais a gente vê que tá com estresse e ansiedade. Mas aí voltando ao rouquidão, isso. Também. Tosse, rouquidão, zumbido, a própria taquicardia, Ninha, que isso... Muita gente relata e fala, nossa, eu tô tendo muita palpitação.
tremor e um suor frio. O frio, ele é característico do simpático, né? Sim. Uma coisa, a pupila também. Quando a gente está muito com aquela pupila muito dilatada, né? Que é quando ela tá mais vasoconstrição, né? A gente tá mais simpaticado. Então, também é uma forma de dizer, ó, eu não tô usando muito o tônus vagal. Ele tá mais preguiçoso. Sim. Pelo que eu me lembro, deve ter muita coisa a mais, né? Que os Sim. médicos ou quem trabalha com isso Mas esses são os principais. E aí, vamos só deixar aqui. Respiração curta, Isso, como superficial. professor, Né? a gente consegue bater o olho e ver na pessoa. Isso é uma Sim. coisa que a gente consegue sacar numa aula. A pessoa tá aqui e a respiração tá aqui em cima, mais do que na barriga. Uma outra coisa que eu lembrei. Tá. Nath, como que as pessoas podem fazer para te achar aqui no Insta? Eu vou colocar o Insta da Natália quando eu descer a live, mas ela vai falar aqui para vocês também, tá? É o na_solon_yoga. E aí lá eu posto alguns recursinhos, algumas coisas que eu venho aprendendo, estudando e testando em mim também. E tem duas coisas que estão para acontecer. As aulas online eu vou retomar, que eu tinha um grupo ano passado. Então é de yoga terapia. Então eu jogo as coisas de yoga, né? Ponho as coisas de yoga junto com essas partes mais terapêuticas. Sempre tem um recurso, outro que vocês vão aprendendo em cada aula. Aí vai ser à noite, as aulas às 18h30. E tem saindo aí do forno mais uma jornada corporal, que eu vou chamar essa vez de Habitar Corpo, a partir de outubro. Então vão ser 4 encontros no mês de outubro, 1 por semana, para a gente ativar bem essa sabedoria do corpo. Então, vários tipos, não só yoga, mas dança também, dança terapia, que vão ajudar a gente a regular um pouquinho o sistema nervoso. É isso. Repete, estou pedindo para você repetir o seu Insta, apesar de que eu vou colocar aí depois, tá, gente? Tá. É na_yoga. Mas vai estar aí. Não sei se vai ficar gravado. Ó, publiquei Sim. aqui. Pessoal, quando a gente compartilha a live, vai sair o Insta dela também, tá bom? Então tá bom, Ná. Super obrigada. Obrigada a você. Vocês todos. Esse é um tema que a gente vira e mexe, a gente conversa, troca figurinhas e tem tanta coisa legal ainda para falar, né? Muito obrigada, viu, Ná? Um beijo grande. Bom final de Tchau. Live. Beijo, pessoal. Obrigada. E agora, gente, então a gente vai chamar a Flávia Mendes, que é minha mentorada, que é a nossa coach da comunidade. E a Flávia, ela vai entrar agora para fazer um exercício com vocês, tá? Deixa eu chamar ela aqui. Para a gente ter oportunidade agora, na hora do nosso almoço aqui, a gente regular esse tônus do nervo vago. Oi! Oi! Vou tirar os comentários para as pessoas poderem te ver bem. Pronto. Ok. Então vamos lá. Então, vamos lá. Nessa prática nós vamos precisar de um banquinho e do nosso Fascia Connector, tá? E aí pensando em tudo que foi falado com a Ana, com a Natália, vocês vão conseguir enxergar um pouquinho aqui na nossa prática, né? Porque a gente pensando, esse exercício que eu vou trazer para vocês, eu trouxe pensando no trajeto, nas ligações internas do nervo vago. Então, ele tem ligação lá, chega lá na garganta, né? Desce aqui pela garganta, tem ligação com a parte cardíaca, passa por trás lá, como a Ana falou, do coração, pega a parte estômago, intestinos. Então, pensando nisso tudo, como que a gente estimula esses nossos órgãos internos? Através de exercícios de espiral, de rotação, exercícios circulares, para ajudar no deslizamento interno, né? Então, nós vamos pegar o Fascia Connector e colocar ele assim, na horizontal. Segura nas pontinhas dele. E nós vamos começar a trazer, ó, mão direita passa pela frente para transferir ele lá para trás. E aí você abre o coração expandindo todo o peito. E
volta pelo outro lado, braço esquerdo vindo para frente. Então, o Fascia Connector ele vai ajudar nessa expansão do corpo. Porque às vezes quando a gente faz só com o braço, acaba dando aquela roubadinha, né? E não ganha espaço, não expande realmente o corpo. O tecido vai trazer essa expansão que é tão importante, ok? Com esse movimento, nós vamos colocar uma respiração profunda e lenta. Então, nós vamos inspirar pelo nariz e soltar pela boca, fazendo o som do E, que é o que pega aqui a nossa garganta, já que o nosso nervo vago, ele passa por aqui, certo? Então, nós vamos inspirar e solta. Agora a gente vai inverter. Quando o tecido vier à frente, a gente inspira e quando a gente expande, a gente faz o E. Lentifica o movimento no E. E aí a gente massageou os nossos órgãos internos, com a vibração, massageamos aqui toda essa parte da garganta, ativamos, acionamos aí o nervo vago, certo? Abrindo, expandindo o peito a partir do externo, a gente acionou toda essa parte de peitoral, a parte cardíaca. E é isso, esse é um exercício excelente para estimulação do nervo vago e de todos esses nossos órgãos internos. Super obrigada, Flavinha. Gente, eu vou dar um comando aqui para vocês, porque hoje a gente vai sortear um match da Ecomatch, meu novo parceiro aqui, tá bom? Então é o seguinte, presta atenção. Quando essa live baixar no feed, você vai colocar assim: eu quero ir no Move or Glue. E marca um amigo, tem que marcar um amigo. Eu quero ir no Move or Glue e marca lá, @um amigo, que você acha que também vai curtir ir no Move or Glue, tá bom? Aí, amanhã, às 8 horas, eu vou sortear o ganhador do Ecomatch, tá? Uma parceria aí com a empresa Ecomatch de matches. Obrigada, Flavinha. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.